Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de eletiva, em que a gente discute sobre patrimônio cultural, aqui pelo canal Educação. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um oi, tá certo? Você também que está aqui na sua cidade, nos polos conectados, tem como eu ver aqui os polos que estão conectados, por favor? O pessoal que está aqui comigo, me manda aqui um oi. Eu sempre digo como é importante, né, que vocês estejam aqui na nossa aula, em que vocês consigam participar da nossa aula, porque fica bem mais interessante a nossa comunicação. Tá certo, gente? E ainda mais porque é uma disciplina eletiva, vocês decidiram, escolheram essa disciplina. Então, é bem interessante que vocês estejam aqui comigo, tá bom? Então, vão mandando aqui o pessoal de Alagoinha, não é isso? Lagoinha, né? Lagoinha. Então, vão mandando aqui mensagem para mim, gente. Quero saber se vocês estão aqui. Os professores presenciais, as professoras, coloquem aqui o nome da cidade, tá certo? Para que eu saiba que vocês estão aqui, o nome da escola. E lembrando, gente, que as nossas aulas aqui, da nossa eletiva Siga as Pegadas.com, é uma disciplina que você tem 3 aulas na semana, né? Então, a gente tem a aula na segunda-feira, que é uma aula gravada, na quarta-feira, que é uma aula gravada, e hoje, na sexta, que é uma aula ao vivo. Então, aqui é a possibilidade, a oportunidade que vocês têm, de fato, né, de poder participar da aula, de tirar as suas dúvidas. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai dar uma continuação ao que a gente iniciou a nossa discussão lá na segunda-feira. A nossa aula de hoje vai continuar sendo sobre a importância e a função e o que significa um patrimônio histórico, cultural, né? Um patrimônio ou histórico natural. Então, hoje a gente vai ver aqui que existe um patrimônio material e imaterial, identificar as diferenças de cada um, e eu também trouxe questões sobre esse conteúdo para que a gente consiga responder aqui ao vivo. Então, é a possibilidade que eu tenho aqui também de saber se vocês estão entendendo o conteúdo, se vocês estão aqui, tá certo? Então, bora lá. Olha só. Então, vamos aqui relembrar o que a gente discutiu na aula passada. E um detalhe que eu quero aqui deixar para vocês é que em toda a aula, no primeiro slide, eu sempre vou deixar aqui no cantinho, olha, o número da aula, tá certo? Porque assim você não fica perdido, o número da aula em que eu tenho com vocês. Lembrando que na quarta-feira também é uma aula dessa disciplina eletiva, só que é com professor de artes, tá certo? Em que ele dá um outro olhar, uma outra visão, focado mais nas linguagens, né? Já que artes é uma disciplina que está dentro da área de linguagens. E aqui, a nossa, né, eu com vocês, na segunda e na sexta, eu dou mais uma visão aqui para as ciências humanas e sociais, ok? Então, vamos aqui relembrar o que a gente discutiu na nossa aula passada, em que a gente viu que o patrimônio cultural, ele é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade. Pode ser o que, então, quando a gente fala em patrimônio cultural? Pode ser a arquitetura, as festas, as danças, a música, as manifestações populares, as artes, culinária, os sítios arqueológicos, como a gente viu também, né? Então, tudo isso vai fazendo parte do que é, de fato, um patrimônio cultural, gente. Então, os patrimônios culturais oficiais de uma região, eles são escolhidos pelo Estado. Então, o Estado, ele participa, né, de todo esse conjunto para saber o que é um patrimônio cultural ou não. Porque, afinal de contas, um Estado, se um patrimônio, ele deve ter uma relevância, uma importância
para a memória, para a história de um povo. Então, é claro que o Estado ele também participa, né, sobre para poder legitimar o que é considerado patrimônio ou não. Então, por exemplo, aí na tela vocês estão vendo um pelourinho lá na cidade de Salvador, na Bahia, que foi tombada pela Unesco como um patrimônio histórico-cultural material da humanidade. E aí, na nossa aula de hoje, a gente vai entender justamente a diferença que existe entre um patrimônio material ou imaterial, tá certo? Bom, então, quando um elemento cultural ele é considerado patrimônio histórico-cultural por algum órgão ou entidade especializado no assunto, dizemos que ele foi o quê? Tombado como patrimônio. Olha aí, né? A cidade de Salvador, Pelourinho, na verdade, que é tombado como patrimônio. Por quê, gente? Por que foi tombado? Primeiro, porque tem uma relevância, uma importância para a memória e para a história do povo que vive dentro do estado da Bahia, mas também deveria ter uma importância para a população brasileira como um todo, porque a gente sabe que lá em 1500, no início do século XVI, o Brasil ele foi invadido, ocupado, conquistado por Portugal. E essa conquista ela se deu justamente no estado da Bahia. Então, foi marcando todo a construção, né, as vivências, o urbanismo também daquela cidade. Então, a gente vê um traço da arquitetura barroca, a gente vê ali a influência, né, das pessoas que viviam dentro daquele território. É claro que também as diferenças entre classe e raça marcaram aquela cidade, e que quando a gente olha para aquele pelourinho, é um traço cultural das pessoas que ali viviam, né, da população que passou pelo processo de extrema violência, que é um processo de escravidão, mas que lutaram e se organizaram para poder fortalecer a sua identidade. Então, é por isso que traz essa importância, porque é também sobre a história de um povo, é a história do nosso próprio país. Então, olha aqui, podem ser bens considerados patrimônio histórico-cultural as obras de artes plásticas. Então, são pinturas, esculturas, ilustrações, tapeçarias, os artefatos artísticos, históricos, de um modo geral. Também podem ser construções e conjuntos arquitetônicos, como as cidades, as casas, palácios, casarões, jardins, monumentos, e também as festas, as festividades, as músicas, a culinária. Então, isso aqui, ó, cultural, né? Lembra que tem um patrimônio histórico natural, né? E a gente também na ideia de que já são ali, né, os nossos recursos naturais, né? A gente viu aqui na aula passada o Pantanal, a Amazônia. Então, isso é para a gente poder compreender o que é um patrimônio cultural histórico e o natural. E aí a capoeira, por exemplo, agora ela é considerada um patrimônio imaterial da humanidade, né, justamente pela Unesco. E aí, aqui na nossa aula, eu dei dois exemplos, né, que o patrimônio, a capoeira, ela é considerada um patrimônio imaterial, e a cidade, lá o Pelourinho, na cidade de Salvador, é considerado um patrimônio material. Vocês perceberam? Pegaram aqui essas diferenças? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá certo, pessoal? É de São Pedro do Piauí. Cadê o pessoal de São Pedro? Apareçam aqui no nosso bate-papo. A galera também aí do nosso canal no YouTube, apareçam aqui, me mandem aqui um hello. Então, olha aqui, gente. Tipos de patrimônio cultural. Nós temos o patrimônio histórico material. O que isso significa? Olha, é o conjunto de bens materiais físicos que possuem uma importância histórica para a formação cultural da sociedade.
podemos destacar como bens materiais obras de arte, olha aí, materiais. Então, é algo físico, é algo que tu consegue pegar, é palpável, né? Então, a gente está falando, pode ser bens, né, materiais, como as obras de arte, pinturas, monumentos, cidades, prédios, conjuntos arquitetônicos, os parques naturais, os sítios arqueológicos, como a Serra da Capivara, enfim, tudo aquilo que existe materialmente e possui algum valor histórico e cultural que o dignifica de ser preservado e lembrado, né? Então, olha isso aí, eu vou cobrar para vocês, porque isso aqui é fundamental que vocês entendam essa diferença, em que existe o patrimônio histórico material, que é os bens materiais físicos, obra de arte, pintura, monumento, prédios, conjuntos arquitetônicos, os parques naturais, os sítios arqueológicos, né, que falam aí da ocupação do continente americano, tem pinturas rupestres e que fala sobre a sobrevivência, a luta pela sobrevivência, né, dos primeiros hominídeos aí da espécie humana. Já o patrimônio histórico e material podem ser considerados os que são imateriais, né? Não é palpável, não é material, ou seja, o idioma, os dialetos, até as gírias que a gente utiliza, é também considerado, aí pode ser considerado um patrimônio histórico e imaterial. A nossa culinária, as nossas festas populares, os rituais religiosos, os ditos populares. Então, isso aqui é considerado imaterial, né? Tudo aquilo que a gente consegue fazer, que marca a nossa cultura, gente. Então, existem diferenças, né? Então, esse patrimônio material é diferente do imaterial, e é justamente hoje na nossa aula eu trouxe aqui algumas questões para que a gente consiga responder, para que vocês consigam entender sobre as diferenças entre esses dois patrimônios. Então, olha, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a ciência e a cultura, a Unesco, inclusive a Unesco, né? Ela é responsável também pelos tombamentos, como o da capoeira, o da cajuína, que eu falei na nossa última aula, mas eu vou repetir aqui também. A própria cidade de Salvador, lá o Pelourinho. Então, a Unesco, ela participa do tombamento desses patrimônios culturais, né? Justamente porque ela é uma organização das Nações Unidas para se fortalecer a educação, a ciência e a cultura. E se é patrimônio, tem relação com os três. Tanto com a educação, que é por isso mesmo que a gente está tendo acesso a esse tipo de conhecimento dentro das escolas, porque faz parte da BNCC, dos PCNs, da ideia da gente poder discutir sobre patrimônio e cultura dentro das escolas. Também faz parte da ciência, não é à toa que a gente tem inúmeras pesquisas científicas dentro, né, quando se discute patrimônio. Patrimônio pode ser discutido sob um olhar da arquitetura, da história, da arqueologia, da antropologia. Então, é por isso que está aqui, né, dentro dessa discussão dentro da própria Unesco. Então, a Unesco, gente, ela define como patrimônio imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados. Então, olha aí, são as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que as comunidades, os grupos, e em alguns casos indivíduos,
reconhece como parte integrante de seu patrimônio cultural. Então, a gente também participa desse processo, da gente identificar o que marca a nossa cultura. Por isso que essa aqui também é uma disciplina importantíssima dentro do ensino médio, que é para a gente poder reconhecer a nossa própria identidade, identificar o que marca a nossa identidade, a nossa história, a nossa memória enquanto um povo. E esta definição aqui da Unesco, gente, ela está de acordo com a Convenção da Unesco para salvaguarda do patrimônio cultural e imaterial, que foi ratificado pelo Brasil em março de 2006. Então, exemplos de patrimônio imaterial, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa entender isso aqui na prática. Porque eu sei que o material, às vezes, ele é mais fácil de compreender. Porque tu está vendo ali um prédio que já tem 100, 200, 300 anos. E aí é muito importante, né? Hoje, por exemplo, quando a gente pensa no centro histórico da cidade de Teresina, e eu posso falar da cidade de Teresina, porque foi aqui que nasci, que vivi, que vejo constantemente. A gente tem um centro histórico que ele é muito mal cuidado, né? Na verdade, muitas casas já foram derrubadas, ou para virar um estacionamento, ou porque as pessoas vai ficando ali destruído, o IPTU vai aumentando, os primeiros donos da casa provavelmente nem tem mais como manter ou não tem o interesse de manter aquele prédio. Então, a gente vai perdendo, né, gente? Vai achando que aquilo ali é só uma casa antiga, então vamos derrubar. Mas não, né? O próprio IPHAN, a Unesco delimitam o que pode, o que deve ser mantido na fachada de uma casa que é considerada um patrimônio histórico. E a gente precisa cuidar, preservar, porque afinal de contas é a nossa história, né? Para que a gente possa entender um pouco do passado também do país ou da cidade em que a gente vivia. Então, vocês que estão aqui assistindo essa aula, galera de Alagoinha, coloca aqui no nosso bate-papo o que o centro histórico da cidade de vocês está protegido, gente. A galera aí de Dom Inocêncio, a galera de São Pedro do Piauí, coloca aí no nosso bate-papo, o centro histórico da cidade de vocês está sendo preservado? Ele ainda existe aí? Coloca no nosso bate-papo. E agora, antes da gente responder o nosso exercício, eu coloquei aqui alguns exemplos de patrimônio imaterial. Primeiro, né, não por uma ordem de mais importância, tá bom? Está em uma ordem aqui aleatória. Então, primeiro, o samba. A gente sabe que o samba, ele é um ritmo musical com a presença de dança de roda. A música ela é cantada e acompanhada por instrumentos de percussão, de cordas, né? O samba, ele lembra muito a periferia, principalmente ali de São Paulo, Rio de Janeiro, no início do século XX. Então, o samba ele é conhecido como uma dança, uma música, uma manifestação cultural, principalmente da população ali que era pobre e preta e que vivia dentro das favelas. Lembrando que o processo de favelização, né, o surgimento das favelas no Brasil é justamente desde o início do século XX, em que a gente tem pessoas ali que eram escravizadas, a escravidão termina em 1888, mas essa população não teve acesso à educação, ao trabalho, à saúde, ao lazer. Então, a população negra no Brasil ela continua marginalizada dentro da sociedade. Então, ela é enviada para a margem, para mais longe possível do centro. E é nesse contexto que surgem as primeiras favelas no Brasil e que ali a gente tem inúmeras manifestações artísticas e culturais. O samba é uma delas, ali desde o início do século XX, né, e muito antes também, compartilhado ali nesse sincretismo, nessa união cultural entre Brasil e continente africano. E a gente hoje ainda também, dentro dos morros das periferias, a gente tem o funk, que também é uma manifestação artística e cultural no Brasil, inclusive
Eu acho que tem uma lei, eu vou trazer na próxima aula para a gente falar do funk, que eu acho que ele também entrou como uma manifestação artística no Rio de Janeiro. Eu não lembro qual é o ano, mas na próxima aula eu vou trazer, eu quero falar mais sobre isso. E a gente também tem o brega funk, por exemplo, e tem o rap dentro das periferias, e também tem o rock, ou seja, manifestações artísticas, né? Elas vão aí sendo misturadas, então é um traço cultural muito forte. O frevo é um ritmo musical típico do estado de Pernambuco, com dança, com coreografias, e uma das principais características é o uso de pequenos guarda-chuvas coloridos pelos dançarinos, né? A dança ela é marcada por movimentos rápidos das pernas e também agachamentos. Provavelmente vocês já viram aí alguém dançando frevo, né? É bem marcante durante o carnaval, mas é um traço cultural de todo ali, né, do estado de Pernambuco. Outro exemplo, o carimbó, que é um ritmo musical popular típico dos estados do Pará e Maranhão. A sua principal característica é a dança de roda, com uma dançarina no meio acompanhada de música e de atabaque. Outra manifestação imaterial, o Bumba Meu Boi, né, que é uma mistura de dança, né, uma festa folclórica típica da cidade de São Luís, no Maranhão, mas também é muito presente aqui na cidade de Teresina. A gente sabe que existe até um conflito que a galera quer dizer, né, onde foi que nasceu o Bumba Meu Boi, que tem essa característica do Maranhão, mas que também é algo bastante típico aqui no estado do Piauí. O maracatu, que também é um ritmo musical de Pernambuco, com a presença de danças e desfiles de blocos de pessoas fantasiadas. Na frente do bloco vai uma mulher levando uma boneca enfeitada, conhecida como calunga, e os músicos usam gongue, chocalhos e tambores, né? Então, também é algo muito importante, porque é uma manifestação cultural, artística, marca a cultura do povo que é de Pernambuco, vive no estado. O jongo, um outro exemplo, que é uma dança de origem africana com som de tambores. Há também dança coletiva e tem o seu aspecto religioso, né? A gente tem esse sincretismo religioso muito forte no Brasil entre o catolicismo e as religiões de matriz africana. E é típico da região sudeste do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e no Vale do Paraíba, em São Paulo. E um outro exemplo aqui que marca também a cultura da região nordestina é a literatura de cordel, que é uma forma literária típica do Nordeste brasileiro. Ela é caracterizada por histórias populares ilustradas com desenhos feitos à mão, geralmente são expostas em cordões, né? E por isso que recebeu esse nome, literatura de cordel. Então, geralmente isso aqui, gente, a gente já conhece, porque marca as nossas festas juninas no mês de junho. Lembrando que a própria festa junina, né, é uma herança também que a gente já recebeu da população, da civilização indígena. Lembrando que antes da chegada de Cabral ao Brasil, nós tínhamos uma média de 6 milhões de indígenas vivendo no Brasil, espalhados por todo o território brasileiro, e que isso aí foi fundamental, né? Marca a nossa cultura, a herança cultural que a gente foi recebendo ao longo da história, e que é por isso que também é considerado um patrimônio cultural. Aqui na tela, né, um exemplo de patrimônio histórico e material que a gente tem, que fala muito da cultura piauiense, é a cajuína, que é uma bebida feita a partir do suco do caju, uma fruta típica do Piauí, e é considerada um patrimônio cultural do Brasil. E a cajuína, gente, ela está escrita, né, como uma produção tradicional e práticas socioculturais. Então, é uma produção tradicional, é uma tradição no estado do Piauí. Ela estava muito ligada à hospitalidade das famílias no Piauí. Ali no século XVIII, no século XIX,
A cajuína, ela é uma prática, porque não é em todo lugar do Brasil que tem a prática, a habilidade de se fazer a cajuína. É uma característica da nossa própria cultura. E a cajuína, gente, ela entrou no livro de registro dos saberes pelo IFAM em maio de 2014. E ela entrou justamente porque é o modo de fazer que é considerado um patrimônio, porque é algo único, é algo exclusivo, é algo que marca a cultura, né? Uma característica cultural muito forte do estado do Piauí. E é algo único, né? Não existe essa prática em outros estados do Brasil. O outro exemplo agora aqui de patrimônio histórico material. Então, se liga nas diferenças entre o material e o imaterial. Aqui na tela vocês estão vendo a Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, que ela foi fundada, gente, no início do século XX, em 1902, e é considerada a mais antiga do país, né? Então, olha aí a arquitetura, como ela é bem marcante desse período, uma arquitetura naquela ideia de impor, de passar toda uma imponência através de um estado social. E ela continua nessa configuração até hoje, porque ela é considerada um patrimônio histórico material, ela foi tombada, então esse prédio, por mais que ele tenha, ele pode ser restaurado, reformado, mas a sua fachada, essas colunas, essas janelas, elas não podem ser modificadas, né? Porque é um prédio tombado. O outro exemplo que eu já dei aqui é o Pelourinho, em Salvador, na Bahia, em que o bairro do Pelourinho, né, ele é como se fosse o centro, o coração histórico dessa cidade. Até mesmo os paralelepípedos, as pedras, né, que estão aqui no chão, isso também é considerado um patrimônio, era forma de se construir, né, de fazer ali a questão urbana de uma cidade. Então, é uma região muito colorida, com muitas igrejas barrocas. Então, é a relação, né, gente? É a vivência das pessoas dentro de uma cidade, a relação que a gente mantém com a cidade em que a gente vive. Então, agora, a gente tem aqui umas questões para poder responder, lembrando que essas atividades, elas valem a frequência de vocês, tá certo? A galera de Alagoinha, a galera de Dom Inocêncio, de São Pedro do Piauí, eu gostaria que os professores presenciais, né, mediadores, pudessem aparecer aqui no nosso bate-papo. Quero saber se vocês estão aí para que a gente possa responder essa questão juntos, tá certo, gente? Então, vamos aqui responder nossa atividade. Então, essa questão aqui é do Enem, lá de 2013. Então, eu vou responder aqui junto com vocês, vou ler o texto e depois a gente responde, tá certo? Aqui nas nossas aulas tantas aulas gravadas, essa semana a gente fez uma introdução sobre o que é patrimônio. As nossas próximas aulas a gente vai discutir sobre outros assuntos. Então, toda a aula, sempre na aula gravada eu vou deixar questões e na aula ao vivo eu vou responder essas questões com vocês. Então, é muito importante que vocês estejam aqui respondendo comigo, tá bom? Então, bora lá. Então, questão 1, Enem de 2003. A questão diz assim: própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática, oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre marcante ou marcador, pois é quem determina as figurações diversas que os dançadores desenvolvem. Observa-se a constância das seguintes marcações: tu, em avante, ches des dames, né? Chevelier, cestinha de flor, balancê, caminho da roça, olha a chuva, garranchê, passeio, coroa de flores, coroa de espinhos, etc.
No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta transformações. Surgem novas figurações, o francês aportuguesado inexiste, o uso de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de competição que sustenta os festivais de quadrilha promovidos por órgãos de turismo. Beleza, isso aqui foi tirado lá do Dicionário do Folclore Brasileiro. Então, tá falando aqui, gente, até de uma relação entre uma manifestação cultural, que é a dança, as quadrilhas, muito presentes na França, no continente europeu, mas que ela também acabou sendo internalizada na cultura brasileira. Por isso é que fala, né? Tem um contexto urbano, é um francês aportuguesado, todas essas expressões que a gente fala durante uma quadrilha. Então, as diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica, por quê? Olha, tá vendo diversidade cultural. O Brasil, gente, ele é um país muito diverso. Então, é mais uma prova de como é importante a gente pensar, né, aqui, proteger a nossa própria cultura, o nosso próprio patrimônio cultural. Então, entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica por letra A, possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e, por isso, identificar uma nação ou região. Bom, nós sabemos, né, que tem até uma característica ali religiosa dentro da quadrilha, não é à toa que a gente tem ali o casamento, essa instituição, né, que envolve as quadrilhas, mas dizer que é a principal característica, a gente não pode afirmar isso. E nem é isso também que a questão ela está te dizendo. Então, aqui, com certeza, letra A, falsa. Letra B, abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. E aí, vocês acham que essa alternativa está verdadeira? Vamos ver a letra C. Apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo também considerado uma dança espetáculo. Então, tem um cunho artístico verdadeiro. Agora, dizer que a quadrilha, para ela se estabelecer enquanto uma marca cultural, ela precisa ter técnicas apuradas, não, né? Porque, gente, o patrimônio, a dança é uma questão, uma tradição, é passado de tradição em tradição dentro de uma sociedade. Então, por exemplo, a gente quando é criança, a gente dança, brinca de quadrilha na escola. Ninguém precisa ir para uma universidade aprender a dançar uma quadrilha, né? Não é uma cultura erudita, é uma cultura popular. Então, falso. Letra C. Necessitar de vestuário específico para sua prática, o qual define seu país de origem. Falso também. A gente não precisa de um vestuário específico. É uma dança popular, a gente dança com o que tem, né? As pessoas se divertem assim, é uma marca da nossa cultura. Letra E, acontecer em salões e festas e ser influenciada por diversos gêneros musicais. Gente, uma dança folclórica acontece até na rua. Quantas vezes a gente, quando é criança, né? Pelo menos na minha infância foi assim, a gente brincava na rua, né? De fazer uma quadrilha, ia lá, né? No dia do santo, a galera tem um hábito de fazer a fogueira na rua. Então, aqui, letra E falsa também. Com certeza, a alternativa verdadeira, letra B. A dança folclórica, as quadrilhas, ela tem a ver com tradição, com os costumes, gente. E o que chama a atenção é que o Brasil e a França são países com histórias e culturas diferentes, né? Continentes diferentes. E mesmo assim, a gente tem essa característica cultural que envolve as danças, as quadrilhas. Lembrando que existe muito aquele estereótipo de dizer, então as quadrilhas, as festas juninas, elas foram trazidas da Europa para o Brasil. Realmente, elas foram trazidas, mas a gente também já tinha a nossa própria manifestação cultural, artística, no mês de junho, porque a civilização indígena comemorava no mês
mês de junho é a colheita do milho. Por isso mesmo que nas festas juninas a gente tem milho e marca a nossa cultura o milho de tudo quanto é jeito, né, gente? É bolo, é cuscuz, Nossa, tem tanto preparo com milho, né? Então, foi meio que uma junção dessas duas características culturais. Então, a primeira questão aqui, com certeza, a alternativa verdadeira, letra B. Vamos agora para a segunda questão, que também é uma questão lá do Enem. Diz assim: o ofício das baianas de acarajé constitui um bem cultural de natureza imaterial. Olha aí. Inscrito no Livro dos Saberes em 2005, da mesma forma que a cajuína do Piauí foi inscrita nos Livros dos Saberes em 2014, que consiste em uma prática tradicional de produção e venda em tabuleiro das chamadas comidas de baiana, feitas com azeite de dendê e ligadas ao culto dos orixás, amplamente disseminadas na cidade de Salvador, na Bahia. Então, o texto contém a descrição de um bem cultural que foi reconhecido pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, como patrimônio imaterial, pois representa, letra A, uma técnica culinária com valor comercial e atratividade turística. Bom, ele, gente, as baianas, né, o acarajé, que marca ali também a cultura no estado da Bahia, não entrou no Livro dos Saberes do IPHAN, não porque ser uma técnica culinária com valor comercial. É uma técnica culinária única, né, mas não entrou porque tem um valor comercial ou porque chama turistas para poder experimentar o acarajé da Bahia. É claro que é algo muito mais relevante do que isso. Letra B, um símbolo da vitalidade dessas mulheres e de suas comunidades. E aí, o que é que vocês acham? Letra C, uma manifestação artística antiga e de abrangência nacional. Letra D, um modo de fazer e viver ligado a uma identidade étnica e regional. Com certeza, é letra D. Por que letra D, alternativa verdadeira? Porque é um modo de fazer. É isso que justamente entra lá no IPHAN, que é o Livro dos Saberes. O Livro dos Saberes, gente, inclui, como o próprio nome está dizendo, um conhecimento que é específico de uma determinada cidade, estado, ou de um determinado grupo, de uma determinada comunidade. Então, o acarajé é uma técnica culinária, mas não é somente isso. O acarajé é um modo de fazer, né? Algo ligado exclusivamente a uma etnia, a uma identidade negra. Então, é por isso que a alternativa verdadeira aqui é a letra D, porque está ligada a uma identidade étnica e regional. É uma identidade própria do continente, do estado da Bahia. Da mesma forma que a Bahia, essas mulheres baianas, né, elas fazem esse acarajé como uma manifestação cultural. Também existe a cajuína aqui no Piauí, então é por isso que essas duas técnicas elas estão incluídas dentro do Livro dos Saberes. É um conhecimento específico. Ah, professora, mas tem acarajé em Teresina? Tem, eu sei que tem aí, a gente tinha um ponto muito conhecido, que era aqui no Riverside, que é um shopping na cidade de Teresina, que tinha ali, né, um lugar que vendia acarajé. Beleza, ela pode até ser baiana, mas é uma característica cultural daquele estado. É aquela ideia de que, por mais que a gente tente fazer, não vai sair igual. Da mesma forma que em qualquer lugar do Brasil que tentem fazer a cajuína, porque pode ter a receita, mas não foram essas pessoas que desenvolveram o conhecimento, e sim aqui nesse estado. Por isso que tem a ver com identidade étnica e regional. Então, a alternativa verdadeira, letra D. Terceira questão, Enem também. Diz assim, eu acho que ela é a última, né? É isso. Para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, é importante promover e proteger monumentos,
sítios históricos e paisagens culturais. Mas não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. As tradições, olha aí, as tradições, o folclore, os saberes, as línguas, as festas e diversos outros aspectos e manifestações devem ser levados em consideração. Os afro-brasileiros contribuíram e ainda contribuem fortemente na formação do patrimônio imaterial do Brasil, que concentra o segundo contingente de população negra do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Tá vendo, gente? Como existe uma relação muito forte na nossa cultura, por isso que a gente fala afro-brasileira, porque o país mais negro fora do continente africano é o Brasil. O primeiro país do mundo mais negro é a Nigéria, dentro do continente africano. E o segundo é o Brasil, né? Uma prova, né? Como que a gente ainda é marcado por um racismo estrutural tão grande. E é claro que é uma herança de mais 350 anos de escravidão. Então, considerando a abordagem do texto, os bens imateriais enfatizam a importância das representações culturais para, letra A, construção da identidade nacional. Gente, óbvio que é a letra A. Olha aqui. Construção da identidade nacional. Nós somos seres sociais, ou seja, a partir do momento que nós nascemos, nós estamos interagindo com outras pessoas. Ninguém nasce com a sua identidade formada. A gente vai construindo, formando a nossa identidade dentro da sociedade em que nós vivemos. E é claro que a cultura do nosso país, ela é a base da nossa identidade social. Então, aqui, alternativa verdadeira, letra A, ok? Então, eu deixei aqui no final do nosso slide, né, o gabarito, a explicação também para que isso possa ajudar vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Né? Na nossa próxima aula, que é na segunda-feira, dia 15 de agosto, nós iremos iniciar um conteúdo que é compreender um pouco sobre pré-história. Tá certo? Como que o continente americano, que é o que nós vivemos, acabou sendo ocupado. Então, eu espero vocês lá na nossa aula da segunda-feira, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Beijos e até mais.